A Segunda Morte de Odilon, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 7. O caso Manfredo, primeira parte. Doutor, mas, falando sério, o que o senhor me diz? Sinto que a minha hora está chegando. Inevitável, exclamei. Não adianta, Manfredo, você bracejar contra a correnteza. Deixe-se levar pelas águas e você não se afogará. Antes de ser Manfredo, você sabe quem era ou o que era? Não. Então, a lei divina é de progresso. Estar Manfredo não significa ser Manfredo pela eternidade. A tendência natural é que tudo correndo bem, venhamos sempre a ser um pouco mais do que somos. A morte, em essência, é um processo de decantação. Quanto mais finito, mais infinito. Ou seja, quanto mais forte, mais vida. A gente vive não é para fazer o corpo morrer, a gente vive para fazer morrer em nós o homem velho. E o homem velho é duro na queda. Tem uma capacidade de sobrevivência terrível. Quando a gente acha que ele está morto, ressurge das cinzas. O seu fôlego é maior que o fôlego de 7 gatos. O homem velho tem um amor a si mesmo que o homem novo não tem. Então, não preciso ter medo? Não! Veja a semente pequenina debaixo da terra. Transfigura-se em árvore de copa frondosa. A fonte, quando se entrega ao rio, amplia sua capacidade de viver. O rio, quando mergulha no oceano, chega ao orgasmo. Doutor, o rio tem orgasmo? Penso que tem. Haverá mais regozijo para o rio do que ser abraçado pelo oceano? A finalidade de suas águas não é a de se misturar com as águas oceânicas? O rio que corresse ao contrário viraria deserto. A semente que não morre para germinar é a que verdadeiramente morre em sua esterilidade. Estou doente, doutor, murmurou Manfredo. Eu supunha que, morrendo uma vez... O que você tem, meu caro? Indaguei sem deixar que concluísse o que tencionava dizer. Estou... Qual é o seu problema de saúde? Tenho um tumor maligno. Não sei se vai passar. Pensei, efetuando anotações no pequeno notebook sobre a mesa. O que, doutor? Pensei em voz alta, Manfredo. Não se preocupe. Então, você tem um tumor. Doutor, quando vim para cá, para esta outra vida, foi pela mesma causa. Quando, aos 89, deixei o corpo, fiquei bom. O tumor havia desaparecido. No entanto, agora, após ter completado 90, entendo. A tumoração em meu corpo espiritual surgiu no outro órgão. Na Terra, o problema foi no pulmão. Eu fumei durante 40 anos, doutor. Eu também. Tumor no pulmão? Não, tive enfisema. Depois de morto, não fumei mais. Agora o problema é no fígado. O senhor acredita? Fui diagnosticado cerca de 50 anos atrás. Com os avanços da medicina por aqui, durante quase 40 anos, o tumor não caminhou, mas agora... Está caminhando? Sim. E não tenho mais que 4, 5 meses pela frente. Repeti. Não sei se vai passar. O senhor está falando em código com alguém, doutor? É a segunda vez que diz o que acabou de dizer? Não, não, respondi. Eu estou pensando na censura. Que censura? Uma espécie de STF que existe na literatura espírita, sabe? Na literatura espírita? Sim, respondi. Suponhamos que, sem citar o seu nome, é claro, o seu verdadeiro nome, eu escreva sobre o seu caso para os homens da terra. Manfredo soltou uma sonora gargalhada e disse: O senhor é louco mesmo. Não pelo fato de escrever para os homens da terra.
o que sinceramente para mim é mais do que possível. Estou me referindo ao senhor escrever que, deste outro lado, um paciente seu é portador de câncer no corpo espiritual ou, como é mesmo que os espíritos dizem? Perispírito. Exato, no perispírito. Não, não vai passar, doutor. Talvez, com o cochilo do editor, argumentei. Quem sabe? Tudo é possível. O senhor sabe que, com esta conversa, eu até que me distraí. Agora eu começo a pensar que não vim procurar o senhor por acaso. Estarei servindo de cobaia? De certa maneira, concordei. Doutor, então vou explicar com mais detalhes. Durante quase meio século deste outro lado, tive uma saúde de ferro. Nunca sequer tive um resfriado. Depois, uma indisposição gástrica, fui ao médico, fiz exames. Resultado: um tumor começante no fígado. Era pequeno, pouco agressivo. Submeti-me ao tratamento disponível, aproximadamente por 40 anos. O tumor ficou sob controle. Eu não senti absolutamente nada, nada. Câncer no perispírito, reticenciei, refletindo. Bem, afinal, certas doenças que acometem o corpo carnal são reflexo das que trazemos em nosso corpo espiritual. No entanto, embora saibamos disso, não sei se vai passar. Mas, prosseguiu Manfredo, eu não queria morrer, doutor. Sei que, deste outro lado, todo mundo também morre. Sim, confirmei. Ainda não atingimos a plena longevidade, ou, em outras palavras, a perfeita imortalidade. Somos no corpo e fora dele portadores de revestimentos que envelhecem, adoecem e morrem. Revestimentos? Repetiu o paciente. Eu nunca escutei essa palavra com o significado de matéria que nos envolve a essência ou o espírito. Somos essência revestida, redargui. Vivemos dentro de invólucros ou de envelopes. O homem na Terra nada mais é que um espírito envelopado. Aqui, neste mundo em que estamos agora, o envelope é menos grosseiro, contudo, não deixa de ser envelope. Houve silêncio entre nós e voltei a falar. Mas, deixando a ação do STF de lado, você está com medo de morrer, Manfredo? A morte não existe, somos essência imortal. O duro, doutor, é a gente perder a consciência da gente mesmo. Conforme lhe disse, eu não queria deixar de ser Manfredo. Ah, não sei. Manfredo, mas ser Manfredo pela eternidade. Você me desculpe, você, eu, qualquer um, fomos criados para ser mais do que somos, ou do que estamos sendo. Um dia eu também vou morrer de novo. Irei literalmente desencarnar aqui. Até crianças e jovens desencarnam deste outro lado. Não sei se vai passar. Foi a vez de Manfredo dizer sorrindo. Eu também não. O senhor é um homem corajoso. Não se trata de coragem, mas escute. O que vamos fazer com a verdade ou com a realidade dos fatos que aqui vivenciamos? Durante mais quantos séculos viveremos com o pensamento de que morrer é ir para o céu? Ou para o inferno? Exatamente, concordei. Como continuaremos na condição de seres encarnados, pensando que possa ser a vida além da morte? Ou na condição de desencarnados, como passa a ser a vida outra vez no corpo carnal? Correto. Até quando vamos continuar brincando de casinha ou de pique-pega com a vida? Capítulo 8. O caso Manfredo, segunda parte. Doutor, será que eu voltarei para a Terra mesmo? Inquiriu Manfredo, inseguro. Meu caro, é provável, mas a Terra não é o único destino do espírito que perde o corpo nesta dimensão.
A única certeza que tem o rio, quando desliza, é que ele se destina ao mar. Quanto ao percurso, o rio, ou mesmo a fonte, não sabe em quantos afluentes haverá de se despejar, ou quantas vezes se encachoeirará. Que importa, porém, a vida, que qualquer lugar, é sempre uma bênção. A misericórdia divina, que se faz presente entre as estrelas que brilham no firmamento igualmente, se faz presente nas profundezas do abismo mais escuro. Somos de Deus, Manfredo, e precisamos nos entregar a Ele com mais confiança. Uma criança não se entrega às mãos dos pais com total confiança, sem saber para onde os pais estão conduzindo aos seus passos? Tenho medo do desconhecido. Todos temos, meu caro, enfatizei. Quando eu cerrei os meus olhos na terra, eu não sabia o que me aguardava na vida além túmulo. Podia até supor, mas, a rigor, eu não sabia. Morrer também é um exercício de confiança, de fé na bondade do Criador. Você não se perderá. Quanto a deixar de ser Manfredo, esqueça. Esquecerei sem remédio. Sim, sem dúvida. O esquecimento de quem fomos é essencial para que nos recordemos do que devemos ser. A morte, igualmente, é um processo, ou melhor, é um exercício de esquecimento. Esquecimento do ego. Se pelo menos eu tivesse certeza de que um dia foram meus pais por lá, estivessem novamente me esperando. Você está parecendo a Domingas, Manfredo, retorqui. Domingas? Sim, a nossa irmã secretária. Ela é um espírito admirável. Ela, o Manuel Roberto, espíritos admiráveis. E argumentei. A minha mãe, Manfredo, era tudo de bom. Sempre me olhou como se eu nunca tivesse crescido. E eu já estava com mais de 70 de idade. E ela com mais de 90. Eu não posso, no entanto, condicionar o meu regresso à terra a que ela seja outra vez minha genitora. Seria egoísmo da minha parte, como espírito que foi minha mãe ou que me deu ensejo para reencarnar. Ela precisa seguir novos caminhos. Quem sabe um dia chegue a hora em que eu lhe deverei ser o pai ou a mãe. Manfredo sorriu e perguntou, algo irônico: ou a mãe? Por que não? Contraperguntei. A morte é a grande demolidora de preconceitos. Sim, sim, todavia, para ser mãe, eu ainda não estou preparado. Você não está preparado para ser mãe ou para ser mulher? Inquiri, deixando Manfredo de saia justa. Os dois, apressou-se em responder. Interessante, porque a mulher está mais preparada para ser pai do que o pai para ser mãe. O espírito feminino, ou que está na experiência da feminilidade, é mais evoluído que nós outros, que não sabemos pensar sem a genitália. Doutor, o senhor é diretíssimo. Não sei se vai passar, tornei a dizer sorrindo. Eu queria, se possível, que o senhor me prometesse uma coisa. Não posso prometer que serei sua mãe, repliquei com humor. Podemos, para tanto, perguntar se o Manuel Roberto aceitaria. Não, eu queria, se possível, que o senhor comparecesse à minha cremação e fizesse uma prece por mim. Não sou bom de reza, Manfredo. A sua cremação, tudo bem. Vou fazer todo o possível. No entanto, quanto a rezar de público, eu não prometo. Uma prece silenciosa, sim, mas articulada, eu não sou bom de reza. Não acredito, doutor. É um direito seu. Enquanto o STF espírita não proibir, é um direito seu. O senhor é uma peça. É a segunda vez que você me diz isso, então já sou uma peça dupla, não é? Não, quis dizer que o senhor é especialista em sorriso. Com o senhor, a gente aprende
e se encoraja para enfrentar as lutas que devem ser enfrentadas. Faço piada para comigo mesmo, Manfredo, porque eu também preciso sorrir. Se os homens sorrissem um pouco mais, não debochando, claro, uns dos outros, mas descobrindo a alegria de viver. Lamento que os evangelistas tenham anotado tão pouco, ou, em verdade, nada tenham anotado sobre a alegria de Jesus. É mesmo, doutor? Algumas anotações nos trazem notícias de que ele tenha chorado, inclusive lágrimas de sangue, no Horto das Oliveiras, mas sorrir, e acrescentei, indagado a respeito por um amigo, Chico disse que conseguira encontrar um versículo no qual Jesus havia demonstrado bom humor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 32, ele compara Herodes a uma raposa. Ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã. Neste versículo, sem dúvida, Jesus revela o seu bom humor. Doutor, mas a boa nova, ou seja, o Evangelho, é uma mensagem de alegria, não é? Os anjos cantaram quando anunciavam aos pastores o nascimento de Jesus. Sim, houve festa no céu. No entanto, sobre a terra, a perseguição já se articulava contra ele, que, recém-nascido, na companhia de José e Maria, teve que fugir para o Egito. Faz bem à alma da gente conversar sobre o Cristo. A alma da gente. Muito bem dito, Manfredo, porque Kardec diz que o espírito é a alma fora do corpo. Porém, continuando a ter corpo qual temos, ainda somos alma, longe da condição de espírito totalmente liberto de invólucros. Fizemos pequeno silêncio e perguntei: para quando está marcada a sua segunda morte? Nossa, doutor, se por aqui tivesse um pedaço de madeira, eu bateria sobre ele 3 vezes. O dia certo, não sei. Os médicos que me disseram dentro de algumas poucas semanas, talvez umas 4, 5 meses. Faço a você semelhante pergunta porque algumas pessoas sabem dizer, quase com exatidão, sobre o dia e a hora de seu desenlace. Na Terra, em uma pequena vila na zona rural, denominada Capão da Onça, existia um médium chamado João de Urzedo. Ouvi algo a respeito dele. A minha avó, se não me engano, chegou a falar sobre ele. Ela e meu avô tinham um pequeno sítio às margens do rio Uberaba. Ele era cego. Não nasceu cego, ficou cego depois. Era um médium de rara sensibilidade e foi fundador de um dos primeiros sanatórios espíritas do Brasil e, consequentemente, do mundo. Quando ele estava para desencarnar, revelou o dia e a hora em que se daria o seu passamento. Contam que, praticamente, havia desencarnado quando voltou ao corpo, pedindo ao pessoal que o pranteava que permanecesse mais vigilante. E aduzi. Com Chico Xavier, talvez, ou melhor, também aconteceu algo semelhante. Ele dizia que gostaria de deixar o corpo no dia em que o Brasil estivesse em festa, ou que os brasileiros estivessem muito felizes. Desencarnou justamente no dia em que a seleção brasileira de futebol conquistou o pentacampeonato. Na véspera, num sábado, ele pediu aos amigos que o levassem até o abacateiro, porque ele estava com saudade de sua gente, ou dos irmãos e irmãs que residiam no bairro. Ele sabia, sim, o dia de sua desencarnação. Dizem que até certos animais sabem, não é, doutor? Sabem, concordei. O boi, quando pressente que será conduzido ao matadouro, chega a chorar, derrama copiosas lágrimas.